E agora o tema é investir para crescer. É aquilo, a gente sabe que o investimento pesado é a necessidade número 1 para o setor de infraestrutura. Mas como é que a gente vai investir estrategicamente? Eu espero que eles nos ajudem a responder essa questão. Junto com Danilo, a gente vai ter os seguintes painelistas. Eu convido ao palco Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Também convido Daniel Belisário, diretor comercial da JBS Terminais. Armando Bisneto, diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. André D'Angelo, diretor-país da Acciona Brasil. E Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Sejam muito bem-vindos ao palco do Esfera Infra. E eu peço aos convidados que se sentem conforme as fotos do painel, por favor. Para a gente facilitar a identificação de quem está assistindo ao vivo. Boa noite, bom dia. Muito obrigada, painelistas. Obrigada, Danilo. Um bom diálogo a todos. A gente se vê já já. E a gente segue, então, né, nessa manhã de muita conversa. Eu acho que a gente sai daqui hoje, assim, cheios de informações, cheios de ideias também e cheios de contatos, que eu acho que é importante demais. E aí vocês estão vendo que eu estou, assim, cercado de grandes nomes aqui do Brasil. E eu vou pedir só um favor a vocês. Somos muitos, umas falas curtas, que a gente consiga ouvir todos, que eu acho que a gente precisa ouvir todo mundo que está por aqui e conseguir explanar de uma forma bem legal também essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E aí o interessante, gente, a gente falando, então, de investir para crescer, eu acho que isso uma frase que é para todo mundo, desde aquele pequeno empreendedor até a grande indústria. E, claro, a gente está falando, todo mundo quer fazer, né? Investir para crescer. E aí, André, eu queria saber o seguinte, de que forma os setores de infraestrutura, eles devem ser investidos, devem ser potencializados dentro do Brasil, quando a gente fala de um país tão grande, de um país com tantas diferenças também, de que forma hoje a gente pode ver isso como algo positivo para o crescimento da economia? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado, João e Aninha, pelo convite de estar aqui. Bom, já foi comentado nos painéis anteriores, né, que o Brasil, eu até aqui vou trazer uma pitada mais otimista, né, porque foi muito discutido um pouco aqui de política, né, mas o setor de infraestrutura, e provavelmente vários aqui vão concordar comigo, o Brasil hoje vive um momento único de otimismo e de crescimento, né. Provavelmente a Luciana vai comentar o quanto o BNDES já está cada vez investindo e aumentando o número de investimentos em infra, né? E o setor privado tem mostrado isso, principalmente aqui eu vou para o lado das PPPs e concessões, né, que é o lado que eu represento aqui a empresa Acciona, que é uma empresa que está investindo muito em saneamento e mobilidade urbana no Brasil. E o Brasil, como eu comentava antes, o Brasil hoje não existe no mundo um país com o maior programa de investimentos nesse setor, de PPPs e de concessões estruturados, certo? Do que em qualquer outro lugar. E eu digo com muita consciência, porque a empresa trabalha em mais de 40 países e o Brasil é disparado o número 1 com quantidade de projetos ativos, né, e que vem acontecer. Né, só de pipeline entre federação, projetos federais, estaduais e municipais, são mais de 700 bilhões de investimentos mapeados para acontecer nos próximos anos, em licitação a serem licitados. Né. E isso acarreta o crescimento, que é o tema do nosso painel aqui. Né. Então, e não tem como hoje, né, a quantidade de projetos que estão hoje em pipeline para sair serem executados ou unicamente
setor privado ou unicamente pelo setor público. E aí vem a questão e o sucesso das parcerias público-privadas, né, que é onde cada um põe o seu melhor, né, e isso acarreta geração de emprego, né, acarreta, né, maior renda para a população, né, e sem deixar de falar, que eu sempre comento, né, toda a questão social associada ao investimento nesses projetos. Principalmente quando a gente vai para o lado das cidades, o ministro Jader comentou antes, né, o quão importante é a questão da sustentabilidade nas cidades, e todo projeto de infraestrutura hoje tem que carregar consigo esse tipo de olhar, né. Nós não olhamos hoje um projeto, né, para investir sem primeiro checar se ele traz esses pilares do cuidado social, o que aquela comunidade no entorno do projeto vai receber, né, seja de treinamento profissional, seja de empoderamento, seja, né, de conexões, né, melhoria na qualidade de vida, né, porque sem esse viés o projeto não se viabiliza. Então, essa mudança de mentalidade também, acredito, né, que nós, no Brasil, as empresas hoje que estão atuando no Brasil, já têm. E, principalmente, pelas exigências também que o próprio governo, né, exige quando faz as suas licitações. Já coloca isso também, que é muito importante para que as empresas possam se preparar para atender isso. E aí vou pegar esse gancho que o senhor falou do social, doutora Luciana, para falar sobre saneamento básico. A gente fala de uma cidade, de um país que, infelizmente, ainda não conseguiu universalizar água e esgoto. Então, de que forma o BNDES vem trabalhando em cima disso, criando projetos, criando ações para tentar, pelo menos, resolver isso o mais rápido possível ou buscar esse caminho? Obrigada pela pergunta. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito ao Esfera pelo convite, na pessoa da Aninha e do João, e agradecer você, Danilo, pela pergunta. Sim, o BNDES é o maior estruturador e o maior financiador de saneamento básico no Brasil. O problema que você colocou é verdadeiro. A gente ainda não conseguiu universalizar e coleta de esgoto e água. O Brasil ainda tem um déficit muito grande nesse setor, que a gente encara de frente, é um problema que o banco encara de frente, e a gente entende que isso, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Desde o PAC, lá em 2008, o Brasil colocou um foco em saneamento, evoluiu muito com o novo marco regulatório, e quando o BNDES começou a estruturar as grandes concessões e PPPs de saneamento e os grandes financiamentos, teve um salto enorme no volume de financiamento para o setor, que hoje está em mais ou menos 25 bilhões por ano, mas a gente precisa chegar em 50. O primeiro grande ciclo de concessões começou em 2020, ali com o BNDES estruturando algumas grandes concessões, e, a partir de 2024, começa o segundo ciclo, e nós temos mais de 150 bilhões de investimentos nesse segundo ciclo. Então, a gente tem um desafio, mas, quando a gente olha os grandes investidores internacionais de saneamento, a Acciona é uma delas, a gente está conseguindo atrair players como a Acciona para o setor, a gente tem conseguido atrair atenção de investidores internacionais, e o BNDES está muito focado em estruturar esses bons projetos que sejam capazes de atrair os players. Então, o desafio é grande, mas a gente avançou. O que aconteceu no Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte. Então, a gente está aqui em Pernambuco. Então, a gente está destravando, e uma coisa importante a ser dita é que, nesse segundo ciclo, os leilões vão estar concentrados no Norte e Nordeste, onde existe o maior déficit, seja de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto. No Norte, por exemplo, só que, na média, menos de 20% do esgoto é tratado, e menos de 40% das pessoas têm acesso à água. Então, o maior déficit hoje é no Norte, seguido pelo Nordeste
e é onde a gente está colocando foco nesse segundo ciclo de leilões, de PPPs e concessões, e, posteriormente, de financiamento. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Luciana. E aí, com o presidente Carlos Vieira, estou seguindo essa ordem aqui para a gente depois embaralhar um pouquinho, mas, presidente, quando a gente fala, então, de desenvolvimento urbano, né, a gente está falando também de habitação, e que se apresenta como uma estrutura essencial para transformar os territórios e promover essa inclusão, né, junto com a água, com o esgoto, com todo esse trabalho de infraestrutura. E aí eu pergunto ao senhor, como é que a Caixa tem apoiado os municípios nesse investimento, com ferramenta de estratégia, desenvolvimento sustentável e, principalmente, presidente, aliado à prática do ESG, que a gente está falando de meio ambiente, está falando de desenvolvimento, está falando de inclusão também. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Bom dia e saúdo aqui os companheiros da mesa, Danilo, João Camargo, Ana, muito obrigado pelo convite. Trazer um dado para vocês, qual é a maior PPP desse Brasil? O maior PPP desse Brasil é o segmento da construção civil. Só na Caixa, no ano de 2024, nós aplicamos com eles e por conta deles 223,6 bilhões de reais. Isso dialoga, primeiro, com um segmento extremamente estruturado, bem estruturado. Betinha está aqui, minha saudação aos empresários da construção civil. É um segmento extremamente bem estruturado e que tem contribuído para a ESG nesse país. Por quê? Quando você faz habitação, você resolve o problema do saneamento, porque a Caixa não financia a habitação sem ter o saneamento junto. Isso é um fator importante. Então, eu queria primeiro ressaltar isso. Segundo, o Brasil atingiu, e foi divulgado na semana anterior, o menor índice de desemprego nesse país. Construção civil responde por quase 25% de tudo que é emprego gerado nesse país. Então, mais um fator positivo. Qualidade da construção, o que se faz, menor índice histórico da Caixa Econômica de inadimplência, melhor índice de construção na qualidade, um segmento extremamente maduro. Para onde a Caixa caminha? Para que essa estratégia ela também atinja outros setores do segmento que dialoga com o PPP. No caso específico, nós criamos uma modalidade na qual a gente estimula alguns segmentos ligados ao setor público, principalmente educação, a infraestrutura urbana, iluminação pública. E nesse novo segmento que a gente abre, nós já temos hoje quase 40 bilhões investidos nele. Aqui em Pernambuco, para ilustrar, nós temos várias ações em saneamento que nós estimulamos a questão da privatização dessas atividades, né, vocacionadas para exploração pelo setor privado, com o apoio do setor público, e a Caixa resolvendo uma equação que é exatamente a estruturação dos projetos básicos. Com o BNDES, Luciano, me permita citar aqui, a Caixa assinou um contrato recente de 12 bilhões de reais para que vocês possam, utilizando esses recursos, fazer parte do que vocês já fazem com muita maestria, que é estimular a infraestrutura do país. E, para finalizar, né, só em Pernambuco, quase 5 bilhões de reais destinados a essa questão dessa nova modalidade voltada para a infraestrutura. Então, o que a gente espera é que os outros segmentos, sinceramente, sigam a maturidade que atingiu o segmento da construção civil nesse país, que é um grande exemplo a ser seguido, não só no país, mas pelo mundo inteiro. Muito obrigado, presidente. E é interessante aqui, a nossa mesa é muito diversa, né? A gente fala aí de vários setores também, e aí eu vou esticar para o Armando Bisneto, que está como presidente, né, do Porto Suape, para a gente falar disso, desses investimentos, porque o Porto Suape é referência hoje no Nordeste, e de que forma isso tem trazido esse desenvolvimento aqui para Pernambuco e para a região como um todo. Muito bom dia. Em primeiro lugar, Danilo, obrigado pela pergunta. Queria saudar o Esfera, agradecer pelo convite, na pessoa do presidente João Camargo. Queria saudar todos os colegas aqui do painel e a todos que estão presentes aí na plateia. Olha, o Porto de Suape, primeiramente, eu queria dizer que ele é uma joia de Pernambuco, porque ele é um porto que representa uma unidade intergeracional.
Ele foi fundado há 47 anos e esse porto, independente das flutuações políticas ou partidárias, ele foi construído por uma sucessão de gerações de pernambucanos que sempre viram o porto como um projeto de Estado e não de governo. Então, Suape, ao longo de todo esse período, investiu muito em infraestrutura. Hoje, Suape atingiu uma maturidade muito grande. Então, hoje a gente tem várias obras lá em Suape. Por exemplo, nós temos a construção do mole, que é uma obra que a estrutura não natural de arrecifes que protege o nosso porto, principalmente a área dos granéis líquidos. A gente espera em breve homologar o canal externo do porto em período recorde e vamos iniciar agora no dia 21 a dragagem do canal interno, que vai viabilizar não só o futuro processo de expansão de Suape, como também vai viabilizar a operação do novo terminal da APM Terminals, que é uma subsidiária da Maersk, que é uma das maiores empresas de linhas marítimas do mundo. E essas obras, basicamente públicas, se juntam outras tantas que o setor privado tem investido em Suape. Por exemplo, Suape tem uma grande vocação para granéis líquidos. Suape tem a maior tancagem do Nordeste, a capacidade de armazenamento de combustíveis. Então, várias empresas têm investido, eu poderia citar aqui a Ultracargo, a Pandenor, o Temap, entre outras empresas, que vão aumentar a nossa capacidade. E veja só que coisa, hoje o granel líquido corresponde a 64% da movimentação de Suape. Apesar disso, Suape é o maior hub de veículos do Norte e Nordeste e Suape também é o maior porto de contêineres do Norte e Nordeste. Faltam atrair novas cargas, por exemplo, a gente sonha em viabilizar o terminal de minérios, só que a gente sabe que precisa da Transnordestina para isso, e a gente já tem estudos de que a atração de grãos do Matopiba, que é aquela região de Cerrado no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ela é viável em Suape até pelo ramal rodoviário. Então, a gente vai participar de feiras em Goiânia, na região do Matopiba também, para atrair essa carga. E por que essa carga andaria mais para a via Suape? Porque Suape implementou com muito sucesso os pátios de triagem de caminhão, que, de acordo com o próprio diretor da ANTAC, ele se referiu a isso como um exemplo para o Brasil. Eles acabaram com as filas, e hoje, quando a gente vê portos que precisam de 15, 17 dias para 20 dias, às vezes, de fila para os caminhões, Suape, eles têm um centro de acolhimento com todos os serviços, os caminhoneiros têm esse centro, e eles só vão ao porto com hora marcada. E Suape tem uma grande retroárea, são 17.300 hectares, 59% dessa área é preservada. Ainda assim, temos 4.600, fora da área do porto organizado, 4.600 hectares para expansão industrial. E o interessante é isso, fazer essa junção, né? Investir no rodoviário, porque é o que a gente tem de muito forte, e esperar também aí o ferroviário, que chegando ao porto, isso vai agregar ainda mais, não é, presidente? E aí, com o Daniel Belisário, trazer isso como uma empresa que trabalha com esse tipo de importação, exportação, enfim, tem esse know-how aí dentro de área de portos, por exemplo. Então, de que forma hoje a região Nordeste, focando aqui em Pernambuco, está dentro desse cenário nacional, dessa forma de potencializar o investimento também aqui no país? Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da JBS, agradecer a organização do evento, a oportunidade de participar aqui hoje e cumprimentar também os colegas aqui no painel. Bom, puxando na tua pergunta, Danilo, e trazendo para o tema do painel, né, investir para crescer. Nós somos, então, a empresa JBS, nós somos, para quem não conhece, o maior produtor de proteína animal do mundo, é uma multinacional brasileira que se enche de orgulho
de dizer que a gente tem a posição número 1 de liderança global na exportação de proteína animal, na exportação de frango, número 2 no suíno, e que agora, olhando com esse viés de investir mais no Brasil em logística, a gente começa desde o ano passado com a JBS Terminais, né? Nossa primeira operação como terminal portuário foi inaugurada, então, ano passado. A gente fica em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, que é uma região super estratégica para o grupo no Brasil. Se a gente olhar a estatística de movimentação de container, e o ministro Silvio trouxe um dado muito relevante, que ano passado, 2024, o Brasil cresceu 18% na movimentação de containers. Isso é impossível de se sustentar sem investimentos em infraestrutura portuária no Brasil. E aí, para a JBS Terminais, a gente vê isso como um canal de oportunidade para a gente continuar investindo e crescendo no país. Falando de Itajaí especificamente, e já pego um gancho da importância do Nordeste para o nosso grupo também, afinal, a gente, como maior exportador de carne ou de proteína que vai em terminais através de contêineres refrigerados, a gente também usa a SUAP e outros terminais aqui do Nordeste para escoar o nosso volume. Mas, de fato, se a gente olhar o grande volume, ele está muito concentrado hoje em Santos, principalmente na proteína bovina do grupo, e na região sul do Brasil para o frango e para o suíno. E o grupo sentiu uma carência muito forte, e todos os clientes, na verdade, que operam no trade de importação e exportação do Brasil sentiam uma carência muito grande em novos investimentos em infraestrutura portuária. E Santa Catarina é o segundo maior player em termos de Brasil, só fica atrás de Santos na movimentação de contêineres. Então, desde o ano passado, o grupo assumiu a operação de Itajaí. A gente já fez um investimento na casa de 130 milhões de reais em Itajaí, nesse terminal. Tem mais 120 milhões previstos nos próximos 12 meses, onde a gente vai ampliar a capacidade de operação. A gente está, esse ano, já prevendo fechar com 250 mil TEUs movimentados, e para o ano que vem 400 mil TEUs, tudo isso em menos de 12 meses de operação. Então, muita oportunidade que a gente enxerga, mas sempre vem o contraponto, e aí, linkando com o nosso investir para crescer, como é que a gente continua crescendo 18%, 20%, 15% ao ano no container? Tem que ter investimento. E o contraponto já existem navios, por exemplo, que são uma realidade em vários países, eles não vêm ao Brasil, por uma questão de limitação de calado, limitação de canal de acesso e limitação de infraestrutura portuária. Então, a gente precisa olhar com muito carinho essa questão, para que a gente possa ter o Brasil crescendo, a infraestrutura acompanhando esse movimento, e aí, obviamente, a JBS Terminais está muito atenta a esse movimento para continuar investindo no Brasil. Perfeito. E aí, presidente Anderson, a gente fala aí do Porto Suape, o maior porto do país, então, que recebe uma infinidade de mercadorias, de contêineres, de cargas. Como é que é isso? Está sempre associada a esse crescimento, né? Está sempre associada de como crescer mais dentro de algo que já é tão grande. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, a todas. É uma honra estar aqui nessa maravilhosa terra, cumprimentar os meus colegas de painel em nome do nosso presidente, apesar de jovem, muito experiente, presidente da Caixa Econômica, cumprimentar todos os senhores e senhoras. E dizer que o ministro Silvio Costa, assim que ele assumiu o ministério, eu fui indicado inicialmente pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-ministro Márcio França, que era ministro de Portos e Aeroportos. E, obviamente, ele contava com a prerrogativa de trocar, inclusive, os presidentes de portos. Então, ele me chama e ele pergunta, qual é o plano do Porto de Santos, Pomini? Nós apresentamos a ele um esboço daquilo que nós pretendíamos para planejarmos um porto 20 anos à frente. O Porto de Santos representa 30% da nossa corrente comercial brasileira. Os números são extraordinários e são proporcionais à força da nossa produção do agro, à competência do Estado, que vem dando um importante recado de retomada da economia, e eu concordo com o André. Nós vivemos um momento histórico da infraestrutura brasileira. E pensando nisso, o ministro esteve, inclusive, pessoalmente no Porto de Santos por mais de 10 vezes.
o que gera uma certa ciumeira dos portos dos nossos colegas, mas ele o fez tendo em vista a importância dessa janela conectada com 200 países e 600 locais de destino. E depois disso, nós apresentamos um plano em conjunto que prevê o investimento histórico de mais de 20 bilhões de reais no Porto de Santos, com destaque para os acessos, aprofundamento do canal, acesso pelas perimetrais e, principalmente, retirarmos do papel uma obra projetada há 97 anos, Danilo. Isso tudo capitaneado pelo nosso ministro Silvio Costa, que é um craque e oferece todo o apoio para que o Porto de Santos possa, junto com o governo federal, o governo do estado, realizar uma parceria histórica e projetar o porto para o futuro, que é o que nós precisamos. O momento é único para a infraestrutura brasileira. Nunca antes na história do Porto de Santos nós tivemos um plano tão ousado, justamente para que tenhamos esse equipamento de infraestrutura, que é o mais importante do país, de forma adequada, com boa tecnologia, com eficiência, atendendo às pautas ambientais, plano de descarbonização, e nós temos esse plano. Num prazo de 3, no máximo 4 anos, todas essas obras serão entregues, o que colocará definitivamente essa infraestrutura dentre as mais importantes do mundo. E o importante também é a gente falar do meio ambiente, né, presidente? A gente fala aí já de navios que usam biocombustível, ainda não é possível um navio totalmente elétrico, mas já tem alguns nesse viés aí, seguindo esse caminho. Aí eu passo a pergunta para a senhora, Luciana, sobre esse investimento na área de energia renovável, na área que investe, de fato, em meio ambiente e pensando aí para o futuro que precisa ser já agora. Obrigada, Danilo, pela questão. Falando em investimento em transição energética e sustentabilidade, o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo. Dos 10 bancos, e esse é um ranking da Bloomberg NEF, dos 10 maiores bancos financiadores de energia renovável, a gente está em primeiro lugar e a gente só financia energia renovável no Brasil. Os outros 9 bancos são estrangeiros. E aí, como que o BNDES faz isso? O BNDES faz isso há muitas décadas. Foi o banco que escalou eólica e solar, financiou as grandes hidrelétricas, escalou etanol. O Brasil tem a matriz elétrica mais renovável entre as grandes economias do G20. Nossa matriz é 89% renovável. E nosso mix energético já é 50% renovável. O Brasil está onde Índia, China, Europa, Estados Unidos querem chegar a partir de 2030. Tem grandes economias que vão chegar onde o Brasil chegou só em 2060, 2070. Então, a gente já fez a primeira parte da transição energética, a gente já escalou energia renovável. O que a gente vai fazer daqui para frente é a segunda onda da transição energética, escalar combustível sustentável de aviação, biometano, HBI verde, hidrogênio verde, fertilizante verde. E, para isso, o que nós fizemos? O BNDES trabalha muito conectado com todos os ministérios e com o governo federal. Então, a gente criou a plataforma de investimentos sustentáveis do Brasil, dos que precisam ser destravados, e ali a gente já tem 22 bilhões de novos projetos. Essa plataforma chama-se Brazilian Investment Platform, e a gente quer atrair nesta plataforma recursos do BNDES, de outros bancos de fomento, do capital privado local e internacional, e a gente entende que assim a gente cumpre o nosso papel de fomento. André, e de que forma, então, uma empresa como a Acciona, ela entende esse valor, como é que a empresa entender esse valor de investimento num país que tem como motor da economia a infraestrutura, e pensando também nesse meio ambiente, no investimento em energia verde? Obrigado, Danilo.
conforme eu comentei antes, né, é impossível hoje dissociar o investimento em infraestrutura da questão social e ambiental, né? Trago exemplos aqui, né? Hoje, o nosso maior investimento no Brasil é na linha 6 do metrô de São Paulo, que nós estamos construindo e depois vamos operar por 20 anos. É um investimento de mais de 20 bilhões de reais, onde o BNDES é o nosso parceiro, ali investindo conosco e financiando, né? E o benefício que vai trazer para essas pessoas, um exemplo, hoje, para sair de uma ponta a outra, que essa linha vai atender a Zona Norte de São Paulo, bairro Brasilândia até o centro, a pessoa leva hoje 1h40 de ônibus. Vai reduzir a 23 minutos. Então, nós estamos falando que essa pessoa vai ter quase 3 horas por dia a mais de qualidade de vida. Olha o benefício que é de qualidade de vida, o benefício que é para essas pessoas que vão utilizar esse transporte, né? Sem falar nas reduções de emissões, porque o metrô elétrico não tem emissão, né? E durante a execução do projeto também, eu trouxe 2 exemplos pós. E durante a execução, nós utilizamos lá combustível verde, por exemplo. Hoje nós estamos importando, porque no Brasil ainda não fabrica HVO para substituir o diesel. Isso representa uma redução de 80% das emissões dos equipamentos, né? Toda energia que a gente consome para a realização da obra é energia renovável também, né? Certificada. Então, reutilização de água de chuva para lavagem, 100% da frota com biocombustível também, com etanol, o que pode ser, né? Então, e elétrica. Então, são tudo exemplos que se pode já, desde o princípio, atuar de forma a ter esse cuidado com o meio ambiente, né? E aí, o presidente Armando, a gente está falando aí do Porto de Suape, que tem a refinaria ali, Abreu e Lima, né? Então, tem esse escoamento, que é a maior produção de biodiesel aqui do país hoje, vem de lá, passa por Suape, sem falar da indústria eólica também, que passa por lá. Ou seja, é um caminho realmente que a gente percebe que o país está seguindo e que tem que seguir mesmo, né? Olha, a refinaria é um capítulo à parte que vale ser falado. Ela tem uma ligação total com o Suape, onde a Transpetro traz o petróleo, eles processam e devolvem como diesel. Ela é uma refinaria que foi construída para, basicamente, suprir a falta de diesel no mercado nacional. Inclusive, isso está na ordem do dia, porque o Brasil importa óleo diesel de alguns países, entre eles a Rússia, e a gente tem visto que o presidente Trump tem ameaçado, né, que os países que comercializarem com a Rússia podem ter novas sanções. A refinaria, ela hoje processa 130 mil barris de petróleo dia, e com a inauguração do Trem 2, ela vai processar 260 mil barris. Isso vai representar um aumento imenso de ICMS para Pernambuco. Ipojuca, hoje, onde ela está, dentre os 250 municípios em que a Petrobras paga ISS, é o 4º. E só nesse período de obra agora, que já os canteiros estão praticamente mobilizados já, vai gerar 10 mil empregos diretos e mais 20 mil indiretos. Então, isso se soma ao canteiro de obras que o Suape se formou. A gente, no ano que vem, vai licitar o CAI 6 e 7, e há grandes investimentos, como a da farmacêutica Blau, que está iniciando a terraplanagem. A gente tem 2 grandes investimentos na área de metanol, da European Energy, da Gol Verde, como a governadora Raquel Lira mencionou. E esses investimentos são da ordem de 4 bilhões, 2 bilhões em cada uma delas. E elas abrem um potencial extraordinário da gente desenvolver a cadeia de suprimento do CO2 biogênico, né, para a criação do metanol. Ô, Pomini, e aí vem essa ligação dos portos, né, que tudo se liga, né? E de que forma o Porto de Santos, que é uma cidade enorme, a gente pode encaixar nesse crescimento junto de Suape, crescer junto também e ir ajudando nesse desenvolvimento marítimo no país? Bom, inicialmente nós fizemos, sobre o tema sustentabilidade, nós fizemos o inventário, porque o Porto de Santos hoje, nesse momento, nós temos ali 65 navios atracados
e outros 60 navios aguardando na barra para entrar, ou seja, são mais de 120 navios, todos eles com seus motores ligados. São cidades que cuidam de pelo menos 30 tripulantes, cada um desse navio. Então, você imagina a quantidade de CO2 que todos esses navios e os 20 mil caminhões que chegam e saem todos os dias do Porto de Santos, aliado às balsas, nós temos as balsas ainda que cruzam entre Santos e Guarujá, que transportam 80 mil pessoas. Então, é um complexo, obviamente, muito importante para a logística, mas que emite milhares de toneladas de CO2. Algumas ações já foram adotadas. Primeiro, eletrificação do cais para os rebocadores. Segundo, as obras que serão implementadas, por exemplo, o túnel. Desses 20 mil caminhões que chegam todos os dias no Porto de Santos, 5 mil pegam os produtos à margem direita, Santos, circulam 45 quilômetros, já que a balsa não oferece estrutura para caminhões, e armazenam esses produtos no Guarujá. Ali o metro quadrado é muito mais em conta. Pelo túnel, esses 5 mil caminhões emitem 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Nós calculamos isso no payback de investimento do túnel. Pelo túnel, 1 minuto e 30. Então, nós deixaremos de emitir com essa obra, com boa tecnologia, que, além de auxiliar na infraestrutura da conexão entre as margens, 70 mil toneladas exclusivamente com a implementação dessa obra. E aí, Daniel, a gente fala de carbono verde, carbono zero, que é o caminho que muitas empresas estão fazendo. A JBS vem pensando nisso, só para a gente encerrar, eu quero passar também para o presidente da Caixa. Com certeza, a gente acredita que é um caminho sem volta. No nosso terminal de Itajaí, por exemplo, recentemente a gente testou caminhões elétricos e foi um sucesso, porque existe uma preocupação numa operação 24/7, ou seja, o terminal nunca para de operar, os navios estão chegando todos os dias e saindo, e isso é ininterrupto. E o sucesso das baterias, a durabilidade, a confiabilidade se comprovou. Isso mostra que sim, já há tecnologia adequada para a gente, por exemplo, operar um terminal portuário basicamente todo eletrificado. E isso tende a ser uma tendência, já é muito forte lá fora e cada vez mais forte no Brasil. Em outros segmentos de negócio da nossa empresa, a gente já roda com frotas no rodoviário também totalmente elétricas, né? Então, o desafio para a indústria de navegação é justamente entender qual é o melhor caminho e qual é o tipo de combustível, haja visto que a solução ainda não está pronta. Então, existe teste com LNG, teste com outras fontes renováveis, mas a resposta ainda é incerta na questão dos grandes navios e como operar com combustível verde. E a gente falando de sustentabilidade, de investimento, infraestrutura, eu quero deixar a última pergunta para o presidente, então, da Caixa, o Carlos Antônio, que o senhor tem uma novidade para contar aqui para a gente. De que forma a Caixa, então, traz essa novidade e qual história que é essa, por favor? A Caixa sempre esteve alinhada com a infraestrutura do país, contribuindo para a infraestrutura do país. Nós estamos recuperando isso, é o que a gente traz como uma visão de curto prazo, que a gente possa reestimular os investimentos, principalmente em logística, que nós estamos dialogando aqui, pelo FIFGTS. É um fundo que, no ano de 2024, tendo apenas 2,7% dos recursos do FGTS, que tem um ativo de 770 bilhões de reais, deu um retorno de 20% de tudo que foi o resultado do FGTS, de quase 14, 15 bilhões de reais. Então, nós estamos reestruturando esse fundo para que ele volte a ser um grande estimulador, também como uma oportunidade de trabalhar na logística, na infraestrutura do país. Então, esse é o fato novo que nós trazemos. Fizemos, para encerrar, só uma ideia. Esse fundo, ele não desinvestia, ele só fazia investimento e não tinha uma política de desinvestimento. Nós fizemos, na semana passada, a primeira visibilização de desinvestimento para permitir que os 20 bilhões que tem lá, nós possamos reinvestir na infraestrutura do país. E também estamos pleiteando, negociando com o Fundo de Garantia, com o Conselho Curador, novos aportes de recursos, para que possamos também, com o FGTS, voltar a esse segmento da infraestrutura do país com mais uma alternativa.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado, então, pela participação de vocês e obrigado vocês terem nos acompanhado. Muito obrigada, pessoal. Mais um ótimo painel. E, como sempre, peço que os painelistas, juntamente com o Danilo César, nosso jornalista, se reúnam para fazer a última foto aqui em cima do palco. E com essa, eu termino o nosso primeiro seminário Esfera Infra. Quero agradecer a presença de todos vocês. E quem quiser rever todos os nossos painéis, eles estarão disponíveis no canal do YouTube do Esfera Brasil. Então, é só acessar Esfera Brasil lá no YouTube e aproveitar também para acompanhar a gente no Instagram. É @EsferaBR. Pode anotar aí, @EsferaBR. Lá vai ter análises, destaques dos painéis e muito mais conteúdo específico de infraestrutura, política e tudo o que a gente pôde conferir um pouquinho aqui hoje. Para quem está aqui, espero que saiam do seminário Esfera Infra cheios de boas ideias para o nosso Brasil. E não se esqueçam, claro, de seguir o Esfera Brasil em todas as plataformas online. Tem muita coisa boa para acontecer ainda em 2025 e toda a nossa agenda de eventos está disponível online. A COP30 está chegando aí e estaremos por lá também. Obrigada pela presença e até a próxima.